já entendemos o que é um avivamento. Nosotros ya hemos entendido lo que es un avivamiento. E agora a figura de um avivamento. Y ahora vamos a ver la figura de un avivamiento. O exemplo bíblico de um avivamento. El ejemplo bíblico de un avivamiento. Livro do profeta Ezequiel, En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, capítulo 37, de 5 a 10. del 5 al 10. Ezequiel capítulo 37, de los versos 5 al 10. Dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amém? Amén. Então, creio que vocês já ouviram essa pregação em algum lugar. Creo que ya ustedes han escuchado esta predicación en algún lugar, Do Vale de Ossos Secos. del Valle de los Huesos Secos. A visão do Vale de Ossos Secos revivificado. La visión del Valle de los Huesos Secos revivificado. Símbolo da morte e ressurreição de Israel. Símbolo de la muerte y de la resurrección de Israel. Podemos ver nesta visão de Ezequiel Podemos ver en esta visión de Ezequiel a figura de um avivamento. la figura de un avivamiento. Vamos prestar atenção Vamos a prestar atención no que diz o verso 5. lo que dice en el versículo 5. Eis que farei entrar sobre vós o Espírito e vivereis. Es que yo haré entrar espíritu y viviréis. Amém? Amén. Então, esta palavra Entonces esta palabra é a vivificação es la vivificación nacional de Israel. nacional de Israel. E podemos aplicar este texto Y podemos aplicar este texto à revivificação a la reedificación pelo Espírito de Deus na vida dos crentes. del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. O Salmo 104:30. En el libro de Salmo 104, verso 30. Alguém pode ler, por favor? ¿Alguien puede leer, por favor? 104:30. 104, Salmo 104, versículo 30. Por favor, alguém lê. Salmo 104:30 dice la palabra: enviaste tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Amém? Então, esta é a ideia da figura de um avivamento. Esta es la idea de una figura de avivamiento. O Espírito El Espíritu entrando fazendo viver novamente. y haciendo vivir nuevamente. Pela manhã, En la mañana eu ensinei yo he enseñado que a sede do Espírito, que tener sed del Espíritu o centro do o el Espírito, centro del Espíritu é a nossa mente. es nuestra mente. Amém? Amén. Quando estamos cheios do Espírito, Cuando estamos llenos del Espíritu, estamos cheios da consciência de Deus. estamos llenos de la conciencia de Dios E vamos viver y vamos a vivir conforme Deus quer. conforme Dios quiere. Espírito Santo, El Espíritu Santo, Espírito de Deus. el Espíritu de Dios, Espírito do homem, el Espíritu del hombre, consciência do homem. conciencia del hombre, Espírito mau, Espíritu malo, consciência do mal. conciencia del mal. Entende isso? ¿Entiendes eso? Paulo em 1 Coríntios Pablo en 1 Corintios vai explicar isso muito revelante, de forma muito aberta. va a explicar eso de una forma muy abierta. Que o espírito do homem Que el Espíritu del hombre pensa nas coisas do homem. piensa en las cosas del hombre. E o espírito de Deus El Espíritu
espíritu de Dios pensa nas coisas de Deus. piensa en las cosas de Dios. 1 Coríntios Primera de Corintios 2,15 2:15 diz que o homem espiritual dice que el hombre espiritual entende as coisas de Deus, entiende las cosas de Dios discerne as coisas de Deus. y cierra las cosas de Dios. Amém? Amén. Por isso que o homem natural Por eso es que el hombre natural busca as coisas naturais. busca las cosas naturales. E o homem espiritual El hombre espiritual busca as coisas espirituais. busca las cosas espirituales. Espírito mau El espíritu malo nos conscientiza nos concientiza de coisas ruins, de cosas malas, de coisas malignas, de cosas malignas, de coisas do diabo. de cosas del Por diablo. isso diz espírito mau. Por eso es que se dice espíritu malo. Então entenda isso. Entonces entienda eso. Se é o Espírito Santo Si el Espíritu que Santo domina minha mente, que domina mi que mente, domina minha consciência, que domina mi conciencia, vai colocar na minha mente va a colocar en mi mente as coisas de Deus. las cosas de Dios. O espírito do homem, El espíritu del hombre, a mente do homem, la mente del hombre, vai pensar nas coisas da carne, va a pensar en las cosas de la carne, nas coisas naturais, las cosas as naturales, coisas do mundo. las cosas del mundo. O espírito do diabo, El espíritu del diablo, o espírito mau, el espíritu malo, vai nos conscientizar nos va a concientizar daquilo que é mal. de aquello que es malo. Satanás Satanás é nosso inimigo. es nuestro enemigo. Ele vai tentar Él va a intentar parar, detener, atrapalhar, não deixar que entendamos no dejar que entendamos as coisas de Deus. las cosas de Dios. É como uma fumaça, Es como el humo, uma neblina, es como una neblina, para que nós não enxerguemos. para que nosotros no podamos ver. Então ele não pode destruir, Él no puede destruir, porque Deus é vencedor. porque Dios es vencedor. Mas ele pode atrasar, Pero sí, Él puede atrasar, dificultar. Él puede dificultar. Por isso, Por eso, que quando um avivamento vem, cuando un avivamiento viene, as pessoas las personas pensam só em Deus. piensan solo en Dios. Assim acontece com você. Eso es lo que sucede con usted. De 10 palavras que falamos, De 10 palabras que hablamos, 9 9 sobre as coisas de Deus. son sobre las cosas de Dios. Você quer saber se um homem está cheio do Espírito, ¿Usted quiere saber si el hombre está lleno del Espíritu uma mulher está cheia do Espírito? o una mujer esté lleno del Espíritu? Comece a conversar com ela. Comience a conversar con ella. Um homem cheio de Deus El hombre lleno de Dios vai falar sobre Deus. va a hablar sobre Dios. Deus vai me ajudar nessa situação. Dios me ha ayudado en esta situación. Deus vai fazer assim. Dios va a hacer así. Quem não tem Deus ¿Quién no tiene Dios? pensa que somos fanáticos, Piensa que somos fanáticos, somos religiosos, somos religiosos. porque de dentro de nós Porque dentro de nosotros, joga um rio porque fluye un río de água viva, de agua que viva vai para a vida eterna. que va para vida eterna. Amém? Amén. Não é assim? ¿No es así? Nós pastores Nosotros los pastores temos essa estratégia, tenemos esa essa estrategia, psicologia. tenemos esa psicología. Quando queremos testar um obreiro, Cuando queremos testar a un obrero, começamos a conversar com ele. entonces comenzamos a conversar con él. E se ele começar a falar muito Y si él comienza a hablar mucho dos seus problemas, de sus que problemas, nada dá tudo certo, que nada le da cierto, que nada le sale bien, está triste, está triste, nós pensamos, nosotros pensamos, este não ora. este no ora. Porque o homem cheio do Espírito, Porque el hombre lleno del Espíritu, cheio da verdade de Deus, lleno de la verdad de Dios, cheio da consciência de Deus, lleno de la conciencia de ele Dios, diz: él dice, Pastor, minha pastor, luta está grande, mi lucha está mas a minha grande, vitória está chegando. pero mi victoria está O llegando. Senhor vai derramar a sua bênção sobre mim. El Señor va a derramar su bendición sobre mi O vida. milagre vai acontecer. El milagro va a Não é suceder. assim? No es así, Mas uma pessoa pero una persona que está cheia do Espírito do homem, que está lleno del espíritu humano, ele vai pensar em seus problemas. él va a pensar en sus Ele problemas, vai reclamar. él va a Vai reclamar, querer voltar atrás. él va a querer regresar atrás. Se você tem algum amigo aqui, Si usted tiene algún amigo aquí, você sabe se ele é cheio de Deus tú vas a saber si él es lleno de Dios ou cheio do Espírito Santo. o lleno del Espíritu Santo. Amém? Amén. Quando eu converso com o pastor Javier, Cuando converso con el pastor Javier, os desafios são grandes. los desafíos son Mas grandes, ele diz: pero él dice, Deus vai me dar vitória. Dios me va a dar victoria. Deus é socorro presente Dios es un Dios de socorro o de auxilio no presente. dia da angústia. El día de la angustia. Aí eu penso: Entonces yo pienso, está cheio do Espírito. él está lleno del Espíritu. Porque só um homem cheio do Espírito Porque son hombres llenos del Espíritu. pensa assim. Piensan así. Se não está cheio do Espírito, Si no están llenos del Espíritu, vai desistir. entonces va a Vai desistir. ficar com medo. Va a quedarse con miedo. Amém? Entenderam? Amén. Então, ¿Entendieron? quando um avivamento Entonces cuando un avivamiento está acontecendo, está sucediendo, a
A presença do Espírito Santo la presencia del Espíritu Santo traz vida. trae vida. Eis que farei Es lo que yo haré, entrar em vós entrar en ustedes o Espírito Santo el Espíritu e Santo vivereis. y viviréis. Amém? Amén. Por isso que em Ezequiel Por eso es que en Ezequiel a ordem foi: la orden fue profetiza. profetiza, Isso significa y eso significa proclame a palavra proclama la palabra sobre o seu problema. sobre su problema. Foi isso que Deus disse Fue eso lo que Dios dijo para Ezequiel. para Ezequiel. Profetiza Profetiza, sobre esse vale de ossos secos. profetiza sobre ese valle de huesos secos. Imagine um cemitério, Imagínense un cementerio, esqueletos, esqueletos, ossos. huesos. Aqui também é assim. Aquí también es así. Sim? Sí. Amém. Amém. Ele está comigo, forte mesmo, hein? Imagine Imagínense um cemitério un cementerio com cadáveres, con com cadáveres, defuntos, con muertos. mortos. E Deus falar, Y Dios está hablándote. profetiza. Profetiza. Isto é a proclamação da palavra. Esto es proclamación de la palabra. Isso acontece em toda a Bíblia. Eso sucede en toda la Biblia. Imagine Deus chegando para Noé, Imagínate Dios hablando a Noé. constrói um barco Construye un barco muito grande muy que grande vai chover. porque va a llover. E fazia tempo que não chovia. Porque ya hacía tiempo que no llovía. É como chegar em Lima, no Peru. Es como llegar a Lima, en el Perú. Coloquem as casas mais altas. Colóquense en las casas más altas Vai chover muito. porque va a llover mucho Vai inundar todo Lima. y va a inundarse todo Como Lima, acontece em São Paulo. como aconteció en Sao Paulo. Loucura. Es una locura. E Deus faz assim. Dios hace así. As coisas de Deus Las cosas de são Dios sempre maiores que nós. son siempre mayores que nosotros. Aconteceu assim com Abraão. Aconteció así con Abraham. Abraão não podia ter filhos. Abraham no podía tener hijos, Já era velho. ya era viejo. Sua esposa também. Su esposa también. Além disso, Aparte de eso, eram estéreis. era estéril. Não podia ter filhos. No podía tener hijos. Deus disse: Entonces Dios les dice, vou te dar um filho. les voy a dar un hijo. Este filho Y este hijo, farei uma grande nação. de este hijo haré una gran nación. Amém? Amén. Mesma coisa foi com Moisés. Misma cosa fue con Moisés. Liberta meu povo. Libera mi pueblo. Mas eu sou pesado de língua. Pero yo soy pesado, soy corto Não de consigo lengua. falar. No consigo hablar. Como farei isso? ¿Cómo haré esto? Isso acontece com todo mundo. Esto acontece con todo el Com mundo. Jeremias. Con Jeremías. Sou uma criança. Soy un niño. Então tem que profetizar a palavra. Entonces tienes que profetizar la palabra Acima da situação. por encima de toda situación. Amém? Amén. Quando o avivamento está acontecendo, Cuando un avivamiento está aconteciendo, nós temos essa autoridade nosotros tenemos esa autoridad de estar proclamando a palavra de estar proclamando la palabra nas situações. en situaciones. Esta é a figura do avivamento. Esta es figura de avivamiento. Entenderam? ¿Entendieron? Qual é o resultado disso? ¿Cuál es el resultado de esto? Verso 10. En el versículo 10, Que diz, 35:10. 35, verso 10. 35, Ezequiel 35, 10. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías. 37, 37, 10. Y profeticé como me había mandado. 37, 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amém? Amém. Quando temos a consciência de Espírito Entonces, cuando tenemos la conciencia de e espíritu profetizamos, y as profetizamos, coisas acontecem. las cosas acontecen. Como aconteceu aqui. Como aconteció aquí. Aquele exército Aquel ejército deu vida tuvo vida e passaram a ficar em pé. y entonces luego se pararon, estuvieron de pie Tornaram-se um grande exército. y se convirtieron en un gran ejército Tem um cemitério de un de cementerio gente morta. de gente O muerta. avivamento é isto. Este es avivamiento. Aquele que está morto Aquel que está muerto viverá. vivirá. Eu sou a ressurreição e a vida. Yo soy la resurrección y la Quem vida. crê em mim, El que cree en mí, ainda que morra, aunque esté muerto, viverá. vivirá. Amém? Amén. Vamos ver agora Vamos a ver ahora a necessidade de um avivamento. la necesidad de un avivamiento. Depois de você entender esses pontos, Después de que usted ya ha entendido estos puntos, você vai perceber entonces usted va a percibir onde precisa de um avivamento. entonces dónde necesita un avivamiento. Vamos ler Abacuque Vamos a ver en Habacuc 3:2. 3:2. Livro do profeta Abacuque,
Libro del profeta Habacuc 3:2. 3:2. Habacuc começa a orar Habacuc comenzó orando em forma de canto. en forma de canto, Então imagine, en forma de canción. o profeta El profeta comenzó a orar a orar cantando. cantando. Ele ora assim. Y él ora así. Espera, deixa. ¿Dónde está Habacuc? Depois de Naum, Entre Gênesis e Apocalipse. a Bíblia. No sábado, El día sábado eu vou ensinar yo voy a enseñar a introdução do Antigo Testamento. introducción al Antiguo Testamento. Eu vou ensinar para vocês Voy a enseñar a ustedes algumas técnicas algunas técnicas de como ler a Bíblia melhor, de cómo leer la Biblia mejor, principalmente no Velho Testamento. principalmente en el Antiguo Testamento. Ok? Amén. Só se der a Bíblia. En Habacuc capítulo 3, Versículo 2. verso 2, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Amém? Amén. Então Habacuc ora assim: Entonces es Habacuc que ora así: Tenho ouvido, ó Senhor, He oído, oh Señor, as tuas declarações, tus declaraciones me sinto alarmado. y me siento alarmado. Aviva a tua obra, Aviva tu obra, ó Senhor. oh Señor. Amém? Amén. Então Habacuc percebeu Entonces es Habacuc que percibió que o povo que ele estava que el pueblo donde él estaba precisava de um avivamento, necesitaba de un avivamiento, precisava voltar novamente a Deus. necesitaban regresar nuevamente a Dios. E ele ora, Y él ora, ele se coloca na brecha. y él se coloca en la brecha. Nós vamos ver na Bíblia isso. Y nosotros vamos a ver en la Biblia eso. Alguns homens, Algunos hombres, Deus chama Dios llama para avivar o povo. para avivar un pueblo. Outros homens Otros hombres se sentem tão incomodados se sienten tan incomodados com a desgraça, con la desgracia del por pueblo causa do pecado, por causa del pecado. se colocam na brecha. Entonces se colocan en la brecha. Alguns homens, Algunos hombres, Deus convoca, Dios los convoca, escolhe, Dios los escoge, como Paulo foi, como Pablo fue, escolhido. que fue escogido. Outros, Otros, Deus chama, Dios los llama, como Pedro. como Pedro, E outros y otros se interessam, se interesan, querem saber mais, quieren saber más, se sentem alarmados, se sienten como alarmados, foi Habacuque. como se sintió Habacuc. E você? ¿Y usted? Você acha que você foi chamado? ¿Usted cree que usted fue llamado? Você foi escolhido? ¿Usted fue escogido? Ou você se interessou? ¿Usted se interesó? Começou a aprender? Comenzó a Nós aprender. temos esses 3 níveis Nosotros tenemos estos tres niveles de avivalistas. de avivalistas. Aquele que é escolhido, Aquel que es escogido, não tem jeito, no hay manera, ou vem pelo amor, viene a buenas ou pela dor. o por el dolor. Deus escolheu e pronto. Dios escogió y Não punto. tem escolha. No hay, no tiene alternativa. Ou faz a obra de Deus, O hace la obra de Dios ou morre. o muere. Amém? Amém. Outros Deus chama, A otros Dios los llama porque Deus conhece limitação. porque Dios conoce sus Então limitaciones. Deus trata com carinho. Entonces Dios los trata con cariño. Deus chama. Dios los llama. E há outros Y a otros que se interessam, que se interesan começam a ler a Bíblia. comienzan a leer la Biblia. Como Lutero. Como Lutero. Lutero, um padre católico, Lutero, un padre sacerdote começou a católico, ler a Bíblia comenzó a leer la e Biblia percebeu que algo estava errado. y percibió, se dio cuenta que aún estaba equivocado. Como Habacuque. Como Habacuc, E disse, eu quero fazer a tua vontade. él dijo: yo quiero hacer tu voluntad. Em todo pastor Entonces todo pastor tem que ter essa certeza. tiene que tener esa Se seguridad, ele é escolhido, ser escogido, se ele é chamado, seré llamado, ou se ele se interessou. o es que me he interesado. O pastor Javier sabe. Pastor Javier sabe Se ele foi chamado, si él fue se llamado, ele foi escolhido, si él fue escogido, ou se ele entrou na brecha. o si él entró a la brecha Pelo povo de Ancai. por el pueblo de Huancayo. Eu também sei. Yo también sé Se eu fui um escolhido, si fui un escogido, se eu fui um chamado, si soy un llamado ou interessado. o un interesado Por um povo de Guarulhos, São Paulo. por un pueblo de Guarulhos en São Paulo. Amém? Amén. Você deve saber também. Entonces usted debe saber también. Amém? Amém. Isso é importante. Esto es muy importante.
importante. Agora nós vamos ver Pero ahora vamos a ver como a oração de Abacuque cómo es que la oración de Habacuc deu resultado. dio resultado. Amém? Amém. Ele exclamou: Él exclamó: Aviva, Senhor, aviva, Señor, a tua obra. tu obra. O que ele queria dizer? Lo que él quería decir: Senhor, Señor, que o teu povo que tu pueblo volte a viver regrese a vivir como o Senhor planejou, como tú has diseñado, como o Senhor dia pensou. como tú has pensado en un día. Amém? Amén. O contexto aqui El contexto aquí é um contexto de muita dificuldade. es un contexto de mucha dificultad. O povo foi para o cativeiro. El pueblo fue para el cautiverio. 2 pecados Deus abominava: Los pecados Dios los abominaba. idolatria, Idolatría, adorar outros deuses adorar a otros dioses e alianças y las alianzas com povos que não agradam a Deus. con pueblos que no agradan a Dios. Deus disse, Dios dice através de Moisés, a través de Moisés: que se o povo voltasse a outros deuses si el pueblo se regresaba a otros dioses e fizesse aliança com povos estranhos, y si ellos hicieran alianza con pueblos extraños, Deus estaria castigando o povo. Dios estaría castigándolos. E a maneira que Deus usou Y la manera que Dios usó foi o cativeiro, fue el cautiverio babilônico, babilónico, o cativeiro medo-persa. el cautiverio del medio persa. 70 anos, 70 años eles ficaram prisioneiros, ellos se quedaron prisioneros servindo a povos estranhos, sirviendo a pueblos extraños como castigo como castigo da desobediência. de la desobediencia. Aí Deus levanta homens Entonces Dios levanta hombres para trazer novamente para traer nuevamente o povo de Deus al pueblo de ao Dios primeiro amor. al primer amor. Imagine o povo, Imagínense al pueblo 70 anos, 70 años convivendo conviviendo com povos estranhos. con pueblos extraños. Este é um grande perigo hoje. Este es un gran peligro hoy. As amizades. Las amistades As amizades tiram as pessoas sacan a las personas da igreja. de la iglesia. Paulo diz Pablo dice aos crentes de Corinto a la iglesia de Corintio eles não podem meter-se que ellos no pueden meterse em jugo desigual. en yugo desigual. O que é jugo desigual? ¿Qué es yugo desigual? Ter cumplicidade Tener complicidad com quem não teme a Deus. con quien no teme a Dios. Isso é proibido. Esto es prohibido. Deus abomina. Dios abomina Aliança comprometedoras. las alianzas O comprometedoras. povo fez isso. Y el pueblo hizo eso. Salomão também caiu nesse pecado. Salomón también cayó en ese pecado. Sansão também. Sansón también. Então era um pecado Entonces era un pecado que Deus odiava. que Dios odiaba. Idolatria, La idolatría, adorar outro ser adorar a otro a ser, não ser Deus. no ser Dios. E alianças Y las alianzas com um povo que não é de Deus, com um povo pagão, com um povo ímpio. con un pueblo que no era Dios, un Dios pagano. Sim? Então, Abacuque Entonces Habacuc ora ora para que Deus avive para que Dios avive novamente a obra. nuevamente la obra. Vamos ver agora Vamos a ver ahora quando um avivamento cuándo un avivamiento se torna necessário. es necesario. Quando um avivamento Cuando un avivamiento precisa acontecer. es necesario que suceda. Primeiro, Primero, quando os crentes ¿cuántos creyentes perdem a fome pelas coisas espirituais, pierden el hambre por las cosas espirituales? ficam frios. Están fríos. O reflexo El reflejo dessas coisas de esas cosas está nas reuniões de oração, están en las reuniones de oración, nas reuniões de estudo bíblico. en las reuniones de estudio bíblico. Primeira coisa, Primera cosa, quando o povo perde a vontade de orar cuando el pueblo pierde la voluntad de orar e a vontade de estudar a Bíblia, y la voluntad de estudiar la Biblia, é preciso um avivamento urgente. entonces es necesario un avivamiento urgente. Não existe avivamento No existe avivamiento sem Bíblia. sin Biblia. Chamamos de reabibliamento. Le llamamos de Abibliamento. reavivamiento. Reavivar a Bíblia dentro de nós. Reavivar la Biblia dentro de nosotros. Amém? Amén. Primeira coisa, La primera cosa, quando convocamos o povo para orar, cuando convocamos al pueblo para orar não vem. y no viene, Quando convocamos o povo cuando convocamos al pueblo para estudar a Bíblia, para estudiar la Biblia não vem. y no viene, É a primeira la primera enfermidade enfermedad para que o avivamento aconteça. para que el avivamiento acontezca. Esta igreja ora, Esta iglesia ahora a igreja estuda a Bíblia. estudia la Biblia.
este passo, vamos passar para o segundo. Entonces vamos a pasar para el segundo. Quando os crentes ¿Cuántos creyentes perdem o interesse pierden interés de ganhar pessoas para Cristo, de ganar personas para Cristo? o testemunho cristão é fraco, El testimonio cristiano es débil e o fato das pessoas estarem perecendo, y el hecho de las personas de estar, indo para o inferno, perecendo sem Cristo, de estar pereciendo não as incomoda. no les incomoda. Quando o povo lá fora está sendo nas mãos do diabo, isto não nos incomoda. Cuando el pueblo afuera está en las manos del diablo y no nos incomoda. Isto não nos preocupa. Esto no nos preocupa. Paulo dizia Pablo decía que era devedor. que era Devedor. devedor, Tinha uma dívida era para todos. deudor, Tinha uma dívida para com todos os homens. era un deudor para con todos los hombres. Amém? Amén. Essa igreja tem interesse de ganhar pessoas para Cristo? Esta iglesia tiene interés de ganar personas para Cristo. Tem que ter, resgatar. Amém. Essa identidade maior da igreja. Resgate, né? Sim. 3. Amém? Tres. Quantos crentes ¿Cuántos creyentes não participam com seus bens? no participan con sus bienes? As entradas de dízimos e ofertas são fracas. Los ingresos de diezmos y ofrendas son pobres. Tem que tomar cuidado, Entonces uno tiene que tener cuidado, porque Deus não está interessado no valor porque Dios no está interesado en el da valor nossa oferta, de nuestras mas ofrendas, sim na nossa intenção. sino está interesado en nuestras intenciones. Não importa No o importa valor. el valor. A igreja se faz Si la iglesia hace com oferta de viúva pobre, como la ofrenda de la viuda pobre, não com a oferta de empresários. no como la ofrenda de empresarios. De vez em quando, De vez en cuando Deus usa um empresário. Dios usa un empresario, Mas a igreja pero la iglesia é sustentada es sustentada com poucas ofertas. con pocas ofrendas, Como aquela viúva como aquella viuda que no tempo deu o melhor que tinha. que dio lo mejor que tenía. Então Deus quer o nosso melhor. Entonces Dios quiere lo mejor. Quando o nuestro povo mejor. perde isso, Cuando el pueblo pierde esto, precisa de um avivamento. entonces necesita un avivamiento. Hoje nós vemos igrejas Hoy conocemos iglesias que falam mais de dinheiro que hablan más de dinero do que a palavra. de la palabra, Ok? ¿ok? No Brasil isso é muito forte. En Brasil esto es muy fuerte. As igrejas pregam muito sobre prosperidade. Las iglesias predican mucho sobre prosperidad As pessoas dão as suas ofertas e os seus dízimos y las personas dan sus ofrendas y sus diezmos com a promessa que vão ganhar 10 vezes mais. con la promesa de que van a ganar 10 veces más. Mentira. Esto es una mentira. A Bíblia não promete isso. La Biblia no promete eso. A Bíblia diz La Biblia que dice teremos o que comer, que tenemos que o comer, que vestir, lo que vestir, onde morar. donde morar, donde vivir. Se Deus prospera a nossa vida, Si Dios prospera nuestra vida, é para investir em reino. es para invertir en el reino. Quando os clientes não participam Cuando los creyentes no participan com seus bens, con sus bienes conscientemente, conscientemente, tem que haver um avivamento. entonces tiene que haber un avivamiento. Quarto, Cuarto, quando o amor fraternal é fraco, cuando el amor fraternal es débil, a ira, la ira, disensiones, ciúmes, celos, maledicência, maledicencias, amargura, amarguras, orgulho, orgullo, inveja, envidia, avareza, avaricia, hipocrisia, hipocresía, mentira, mentira, falta de misericórdia. falta de misericordia. Quando os frutos da carne Cuando los frutos de la carne estão prevalecendo, están prevaleciendo, os crentes são carnais, los creyentes son carnales, brigam um com o outro. pelean unos con otros. No Brasil nós falamos En Brasil nosotros hablamos comunhão, comunión, agora é comunhão, ahora es com a unha grande. Comunhão. Comunhão. Sim, quando os crentes brigam um com o outro, Cuando los creyentes pelean unos con otros, falta amor, es porque falta amor, paciência, falta paciencia. precisa de avivamento. Entonces necesita un avivamiento. Quinto, Quando os crentes cuando los se creyentes conformam com o mundo, se conforman con el mundo, com o luxo do mundo, con as vestimentas do mundo, las vestimentas, el lujo del a mundo, vaidade do mundo, con la vanidad del com mundo, as festas do mundo, con las fiestas del mundo, divertimentos, las diversiones del mundo, músicas. músicas. Tem algumas músicas do mundo Hay algunas músicas del mundo que já estão entrando na igreja. que ya están entrando a la É iglesia. perigoso demais isso. Esto es muy peligroso. Amém? O diabo El diablo copia hace una copia. tudo que é de Deus. Todo lo que es de Dios
O ritmo El ritmo da música de la música não é pecado, no es pecado, é sim a letra. pero sí la letra. Temos que tomar cuidado com a letra. Tenemos que tener mucho cuidado con la O letra. Brasil tem muitos ritmos. En Brasil hay muchos ritmos. Hoje mesmo, Hoy mismo nós estávamos indo para a cidade, nosotros estábamos yendo para la ciudad, o motorista do táxi entonces el taxista, el chofer, estava ouvindo uma música do Brasil, estaba oyendo una música de Brasil, uma música que traz sensualidade, una música que trae sensualidad, que fala de sexo. que habla de sexo. Eu disse, Y entonces yo le dije, essa música é de Brasil, esta música es de ele Brasil. estava. Y él estaba ahí. Marcos disse Marcos le dijo que ontem, quando ele foi para a cidade, que ayer cuando él fue para la ciudad, uma menina muito pequena una niña muy pequeña estava dançando como no Brasil. estaba bailando así como en Brasil. No Brasil as mulheres ficam quase nuas, En Brasil las mujeres están casi desnudas, dançando. danzando. Homens ficam olhando, que nem bobos assim. Los hombres están mirando y se quedan bobos. Então, isto já está em igreja. Entonces esto ya está en la Tem iglesia. algumas igrejas Hay algunas que iglesias estão copiando isto, que están copiando esto que pessoas gostam. porque las personas les gustan. Será que Deus não é criativo ¿Será que Dios no es creativo para nos dar as nossas músicas? para darnos nuestras músicas? O louvor é santo. La alabanza es santa. No céu só vai continuar o louvor. En los cielos va a continuar la alabanza. O diabo, através da música, El diablo a través de la música está entrando na igreja. está entrando a la iglesia. Não podemos deixar. No podemos dejar. Paulo diz a Timóteo, Pablo dice a Timoteo, prega a palavra, predica la palabra fora de tempo fuera de tiempo e dentro de tempo. y dentro de tiempo. Acho ruim quem quiser. Es muy malo quien quisiere. Quem quiser achar ruim, ache. Quien quisiere verlo, A doutrina forte vai incomodar. la doctrina fuerte puede incomodar. Mas Paulo fala para Timóteo, Pero habla para Timoteo nos últimos dias, que en los últimos días seriam tempos difíceis, vienen tiempos difíciles onde o homem seria amante de si mesmo, donde el hombre sería amante de sí mismo, traria o mundo para a igreja. traería el mundo para la iglesia. 2000 anos atrás, 2000 años isso atrás já acontecia. esto ya acontecía. E Paulo ensinava a Timóteo, Entonces Pablo enseñaba a seu Timoteo, filho na fé, a su hijo en la fe, para pregar para predicar a doutrina, la doctrina, custe o que custar, por qualquer preço. de cualquier manera, a cualquier precio. Este texto Este texto não está aqui no meu esboço, no está aquí en mi esbozo, mas eu creio que o Espírito Santo pero yo creo que el Espíritu me Santo fez lembrar me hizo recordar para que você seja um líder, para que usted sea un líder, pregue a palavra, que predique la palabra, agradando a Deus, agradando a não Dios, aos homens. no a los hombres. Vamos ver? Vamos ver? Vamos a ver. Amém? Vou achar. Amén. Eu estava Yo estaba na Colômbia, en Colombia, em congresso da AETAL, en Congreso de la ETAO, que é a maior organização que es la mayor organización de teologia de teología para a América Latina. para América Latina. E a preocupação desses pastores Y la preocupación de estos pastores que têm a teologia no mundo que tienen la teología en el mundo, são homens muito preparados que son hombres muy preparados para falar da Bíblia. para hablar de la Biblia. Estudaram 5 anos, Estudiaron 5 años, 10 anos. 10 años. Tínhamos gente de toda a América Latina. Hubo gente de toda América Latina, Chile, Argentina, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Equador, e nós do Brasil, eu e o apóstolo Valdomiro. sí, yo y el apóstol Valdomiro. E este texto Y este texto foi o que mais foi lido. fue lo que más fue leído. 2 Timóteo, Según Timoteo, capítulo 4, capítulo 4, verso 1. verso 1. Creio que Deus está falando isso muito forte com alguém aqui. Creo que Dios está hablando esto muy fuerte con alguien aquí. Está saindo virtude da minha vida. Está saliendo virtud de mí, Força. está saliendo una fuerza. Então presta atenção. Entonces presta atención. Pode ler. 2 Segunda, Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amém. Amén. Fuerte isto, né? Es fuerte esto. Verso 5 diz: En el verso 5 dice, Tu, porém, você dice, tú por eso, seja sóbrio sea sobrio em todas as coisas, en todas las cosas, suporta as aflições, soporta las aflicciones, faz o trabalho de evangelista, haz el trabajo de evangelista, cumpre cabalmente cumple cabalmente o teu ministério. tu ministerio. Talvez Deus esteja falando isso Entonces, tal vez Dios esté hablando esto para o pastor Javier, para el pastor Javier, para Eliseu. para Eliseo. Amém? Amén. Seja sóbrio, Sea sobrio, suporta as aflições, soporta las aflicciones, faz o trabalho do evangelista haz el trabajo de e evangelista cumpre o teu ministério. y cumple tu ministerio. Amém? Amén. Não podemos nos conformar Entonces no podemos que o conformarnos mundo entre dentro da igreja. que el mundo entre a la iglesia. Quando o mundo entrar dentro da igreja, Cuando el mundo entra dentro de la iglesia, precisa de avivamento. entonces necesita de un avivamiento. Sexto, Quando há pecados graves e escandalosos dentro da igreja. cuando hay pecados graves y escandalosos dentro de la iglesia. Eu não sei aqui no Peru, Yo no sé aquí en el Perú, mas em Brasil, pero en Brasil muitos escândalos. hay muchos escándalos. 2 anos para cá, De 2 años para a adelante, televisão brasileira la televisión brasilera tem mostrado muitos escândalos. ha mostrado muchos A escándalos pastores e líderes, a pastores y líderes, pastores grandes, pastores grandes, de igrejas muito grandes, muito de fortes. iglesias muy grandes, muy E a fuertes. televisão Y la televisión tem mostrado ha mostrado os seus pecados. sus Isso pecados. tem trazido escândalos. Y esto ha traído escándalos. Tem prejudicado Y esto ha o perjudicado trabalho el trabajo daqueles que são sérios com Deus. de aquellos que son serios con Dios. Quando os pecados graves Y cuando los pecados e graves escandalosos y escandalosos começam a acontecer, comienzan a acontecer, esse é o avivamento. entonces necesita un avivamiento. 7. 7. Quando há contendas, Cuando las contiendas divisões na igreja. y las divisiones en la iglesia, Hoje nós temos um problema muito sério. hoy tenemos un problema muy serio. Cada pastor, Cada pastor, eu vi isso no Chile, yo he visto esto en Chile, fiquei muito preocupado. me quedé muy preocupado. Cada igreja Cada iglesia tem o seu reino. tiene su reino. Pastores têm medo Los pastores tienen miedo de membros dessa igreja de miembros de esta iglesia sair para esta salir para esta e vice-versa. y viceversa. Quando há um membro Cuando un miembro, tem um dízimo bom, um dízimo alto, cuando un miembro tiene un diezmo bueno, alto, o pastor diz: vem para a minha igreja. entonces el pastor dice, ven para mi iglesia. Isso é muito perigoso. Esto es muy peligroso. Isso traz contenda, Eso trae contienda, divisão. división. Por isso que Jesus orou Por eso es que Jesús oró em João 17, en Juan para 17, que todos sejam para que todos sean uno, como eu e o Pai como yo y el Padre somos um. somos uno. O problema da falta de unidade El problema de la falta de unidad, tem dado muita força para o diabo, esto ha dado mucha fuerza para el diablo, segurar pessoas detener a las personas para não se converter. para que no se conviertan. Eu não sei como aqui no Peru, Yo no sé cómo es aquí en el Perú, mas em São Paulo, pero en Sao Paulo, e há muitas igrejas, que hay muchas iglesias, há muita divisão. hay mucha división. Eu fui secretário Yo fui secretario do Conselho de Pastores. del Concilio de Pastores. É muito difícil unir pastores. Era muy difícil unir a los pastores. Orava muito, Yo oraba mucho, mas cada um tinha o seu jeito. pero cada uno tenía su forma, su manera. Não queria se misturar. Y entonces no querían unirse. Para vocês terem uma ideia, Para que ustedes tengan una idea, na minha cidade, em Guarulhos, en mi ciudad de Guarulhos, nós temos 14.000 igrejas, nosotros tenemos 14.000 iglesias, 4.500 pastores, 4.500 pastores, 150.000 evangélicos. 150.000 evangélicos. Para unir Para unir é muito difícil. es muy difícil. Amém? Amén. Temos que orar por isso. Tenemos que orar por eso. Eu vou mostrar uma ilustração. Yo voy a mostrarles una ilustración. Lá, o culto à noite na igreja Allá el culto de la noche en la iglesia é como um saco de batatas. es como un saco de papas.
Vocês já viram um saco de papas? ¿Ustedes ya vieron un saco de papas? Eu fui no mercado Yo fui al mercado municipal, municipal vi muitas batatas. y vi muchas papas. Como igreja, Como iglesia, umas batatas unas papas são grandes, son grandes, gorditas, gorditas, outras pequenas, otras pequeñas, outras escuras, otras oscuras, outras claras. otras claras, Como culto à noite. como el culto en la noche. À noite temos gente de todo jeito. En la noche tuvimos gente de toda forma, de toda... Se você pegar um saco de batata Si usted agarra un saco de papas e virá-lo, y usted lo gire, se você puxar, si usted empiece a alzar, o que vai acontecer? entonces ¿qué es lo que va a suceder? A batata Las papas espalha, van a esparcirse. não é? ¿No es así? Assim culto. Es así en el culto. Acaba o culto, Acaba el culto, cada um vai embora cada uno se va para sua casa. para su casa. Mesma coisa. Es igual. Agora, eu não sei aqui, mas purê de batata. Puré de papas. Como que se faz um purê de batata? ¿Cómo es que se hace puré de papas? As irmãs que cozinham. Las hermanas que cocinan. Como que faz um purê de batata? ¿Cómo es que se hace un puré de papas? Primeira coisa que faz, Primera cosa que se hace, Pegar. cozinhar. cocinarlas. Sim? ¿Sí? Sim? ¿Sí? Depois, as cascas. Sim. Pelarlas. Pelá-las. Sim? E depois? Depois, Plasta. sim, vira uma pasta, não é? Depois põe o que? Sal. Sim? Vira purê de batata. Ok? Leite também, olha. Sim? Unidade é como purê de batata. La unidad es como el puré de papas. Né? Cozinha, tudo junto. Descasca, tira problemas. Põe sal, que é Espírito Santo. Leite, que é prosperidade. E fica purê gostoso. Amém? Segredo espiritual. Aleluia! Dile a tu hermano, Quero ser purê de batata. yo quiero ser puré de papas contigo. Amém? Vocês estão dormindo aqui, não estão? Eles estão dormindo aqui? Juntos? Nesses dias vocês são purê de batata, estão todos juntos. Quando acabar a igreja, cada um vai para ali. Ok? Discípulos era purê de batata com Jesus. De papas. Ok? Amém? Então, igreja, quando a igreja não vira purê de batata, tem que vir avivamento. Amém? 8. Estou terminando já. 8. Quando os ímpios prevalecem sobre a igreja. Cuando los impíos prevalecen sobre la iglesia, O ímpio não pode prevalecer sobre a igreja. un impío no puede prevalecer sobre la iglesia. Quando a igreja está incomodando Cuando la iglesia está incomodando o bairro, al barrio, aquele principado espiritual aquel principal en el mundo espiritual, começa a perseguir a igreja. entonces comienzan a perseguir a la iglesia. Vizinhos, Los vecinos, autoridades, las autoridades, as pessoas começam las personas a comienzan perseguir a a igreja. perseguir a la iglesia. O pastor sábio El pastor sabio, vai ficar atento a isso. entonces va a estar atento a Eles esto. estão perseguindo a minha igreja. Entonces, ¿por qué están persiguiendo a mi iglesia? Começam a dizer Comienzan a decir, que o som está alto, el sonido está muy alto, que irmãos fazem muito barulho. los hermanos hacen mucha bulla. Então, quando isto começa a acontecer, Entonces, cuando esto comienza a suceder, o ímpio começa a prevalecer, entonces un impío comienza a prevalecer, eles precisam orar. entonces es necesario orar. As portas do inferno Las puertas del não infierno prevalecem contra a igreja. no prevalecen contra la Quando está iglesia. prevalecendo, Cuando está prevaleciendo, algo errado está. entonces Algo está errado. algo está errado, algo falta. Precisa vir avivamento. Entonces necesita avivamiento. E último, Último, quando os incrédulos cuando los incrédulos se mostram indiferentes, se muestran indiferentes, sensíveis, insensibles, caminhando caminando para o inferno. para el infierno. Então, se existe uma igreja no bairro, Entonces, si existe una iglesia en el barrio, tem que incomodar tiene que incomodar o mundo en el espiritual. mundo espiritual.
Existe espírito mal Existe un espíritu malo que não deixa as pessoas virem à igreja. que no deja venir a las personas a la iglesia. Impedem as pessoas de ir à igreja. Impiden que las personas vayan a la Na iglesia. hora do culto, En la hora del culto acontecem muitas coisas. acontecen muchas cosas. Se esse fenômeno Si este fenómeno está acontecendo, está sucediendo na hora de eu ir para culto, en la hora de venir para el culto, acontece alguma coisa, acontece alguna cosa, tem que orar para expulsar. entonces hay que orar para expulsar eso. Quando a igreja não tem esta força, Cuando la iglesia no tiene esta fuerza, precisa de avivamento. entonces necesita de avivamiento. Amém? Agora vamos concluir. Amén. Ahora voy a terminar. Há grande perigo Hay un gran peligro de se parecer vivo, de parecerse vivo, mas na realidade pero en la realidad estar morto. está muerto. Em Apocalipse, En Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 3, nós vemos isso. nosotros vemos eso. Você acha que precisa de avivamento em sua vida, Usted entonces haya o sabe que necesitas un avivamiento en tu vida, em seu lar, en tu hogar, em sua igreja? en tu iglesia. Preste atenção. Presta atención. Os 9 tópicos Los 9 puntos que falamos acima, que hemos hablado na necessidade de avivamento. en las necesidades de un avivamiento. Procure fazer Procure hacer diagnóstico un diagnóstico, real de sua vida, un diagnóstico real de su na vida, presença de Deus. en la presencia de Dios. Depois diga Y después diga onde deve começar dónde debe comenzar um avivamento. un avivamiento. Você está pronto para receber? Usted está pronto, listo para recibir. Pronto para obedecer? ¿Está listo para obedecer? Você está pronto para receber avivamento? ¿Usted está listo para recibir un avivamiento? Só uma igreja avivada Solo una iglesia avivada pode evangelizar o mundo. puede evangelizar el mundo. Temos gente avivada aqui. Tenemos gente avivada aquí. Amém? Amén. Então que venha Atos 29. Entonces que venga Hechos 29. Amém? Amén. Deus bendiga a todos.